Queridos irmãos, muito bom dia. Embora o tempo da homenagem às mulheres já tenha passado, mas eu quero aqui também deixar a minha palavra de felicitações pelo seu dia. Que Deus abençoe mesmo. E eu quero deixar a minha palavra de louvor a Deus por Ele ser tão sábio, né, em ter criado as mulheres tão diferente de nós homens. Embora isso seja muito mais motivo de briga do que de louvor, mas deveria ser de louvor, né? Que bom que é diferente, que bom que não é igual, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo a gente se comportando muito mais num contexto de Velho Testamento, né? De maldição por causa do pecado em relação ao comportamento homem e mulher, do que nos comportando da forma da redenção, né? Pela redenção de Jesus. Então eu vejo muito mais um comportamento machista em nossa sociedade, e a igreja infelizmente não está fora disso. Então, uma palavra para nós, né? Acho que nós, homens e mulheres, devemos ser mais bíblicos, neotestamentários, e devemos nos posicionar diante da realidade machista que existe em nossa sociedade. E devemos ajudar, ou contribuir, ou fazer a nossa parte para que a redenção da mulher também seja uma realidade, né? Inclusive em nossos contextos, em nosso comportamento. E eu tenho assumido isso como uma responsabilidade minha, como homem, e quero repartir isso com todos os homens. Eu creio que seja uma responsabilidade nossa, dos homens, contribuir para que isso aconteça, para que as mulheres vivam no contexto de redenção, trazida por Jesus, e não no contexto de maldição, por consequência do pecado. Porque nós somos redimidos e vivemos na era do Novo Testamento, na época da graça, restaurados em Jesus. E esse nosso relacionamento também deve ser restaurado. E as mulheres devem ocupar, como já foi dito aqui por algumas pessoas, o seu lugar, não o lugar simplesmente de uma forma social, mas o lugar adquirido por Jesus na cruz, para as mulheres também, né? Então, as mulheres na perspectiva da cruz, acho que seria a condição pela qual nós devemos lutar. E aí tem um monte de coisas, né, que a gente poderia aqui falar sobre tantas dessas discussões, desses assuntos que precisariam ser tratados. Mas isso fica para um outro momento, para uma outra oportunidade. Mas nesse dia eu quero também chamar a nossa responsabilidade. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, como o povo do Senhor, devemos ser proféticos nesse sentido. De declarar a palavra de Deus, a verdade de Deus a respeito da presença, do valor da mulher em nossa sociedade. Então, minha palavra de louvor a Deus pelas mulheres, e especificamente ou especialmente pelas mulheres da minha vida, pela Beth, principalmente, primeira e única, pela Juliana, minha filha, minha princesa, né? Pela Dona Diva, minha mãe, certamente muito importante na minha vida, para fazer coro aqui com o pastor Eduardo, né? Pela Dona Elizabeth, a minha sogra. Sem ela não teria a Beth, né? Isso seria complicado. Então, parabéns a todas as mulheres. Que, aí sendo um pouco egoísta, né? Que Deus abençoe vocês para que nós sejamos abençoados também. Mas o que eu penso em compartilhar com os irmãos nessa manhã, brevemente, nosso horário é bem avançado e a gente ainda quer ter um tempo, né, de reflexão, discussão e compartilhar nas classes da ED. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos não é especificamente sobre mulheres, nem nenhum personagem bíblico ou coisa assim, mas uma pergunta que eu acho que também está no coração, na mente das mulheres, na mente de cada um de nós. Não sei se você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida. A pergunta é: o que Deus quer de mim? Afinal de contas, muitas vezes a pergunta é assim, né? O que Deus quer de mim?
Outras vezes é uma pergunta mesmo investigativa, né? E o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? E aí tem muitas respostas. Algumas pessoas vão dizer assim, Deus não quer nada de você. Simplesmente entrega o seu coração para Ele que está tudo bem. Outras pessoas vão dizer, olha, o que Deus quer de você é que você seja uma pessoa muito boa, que você cumpra com os seus compromissos. Outros vão dizer assim, olha, Deus quer de você que você vá todo domingo na igreja, que você entregue os seus dízimos, que você... Tem várias respostas a essa pergunta. Mas eu não sei se acontece com você, nem sempre essas respostas satisfazem. E a gente continua perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Parece que o povo de Israel tinha alguma dificuldade também com essa questão. O povo começa a ser formado, Deus chama Moisés e manda Moisés tirar o povo do Egito e diz para Moisés, olha, você vai formar um povo. E em todos os sentidos, você vai trazer legislação para esse povo, você vai ajudar esse povo a aprender a se comportar como povo, um povo diferente, o meu povo, e lá vai Moisés. E cada vez que Moisés trazia, né, as orientações, as legislações, eu acho que ficava isso na cabeça do povo. Mas o que é que Deus quer da gente? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de nós? E acho que essa era uma crise na qual o povo estava envolvido. E eu penso que em muitos momentos Moisés olhava o comportamento do povo e ficava preocupado. E penso que principalmente Deus olhava o comportamento do povo e ficava preocupado, porque era um povo que tinha as leis e de alguma forma, até às vezes por medo, cumpria com as leis, com os regulamentos, com as regras, mas aquilo era só uma coisa exterior, um estereótipo, não tinha nada para valer naquilo que eles estavam fazendo. Então, Deus continua entregando leis, Deus continua falando sobre as regras do comportamento do povo, mas Deus está preocupado com muito mais do que isso, com muito mais do que simplesmente cumprir regras. Então, tem lá aquele episódio que a gente conhece, Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, quando ele desce o povo está lá na maior orgia, adorando um bezerro de ouro e fazendo o maior carnaval, para ser bem brasileiro. E Moisés quebra aquilo e fica quebra as pedras e fica com raiva. E, bom, depois ele volta lá com 2 pedras e Deus escreve de novo os mandamentos e ele desce de lá com os mandamentos, dizendo, olha, está aqui de novo os 10 mandamentos, a nossa lei áurea, o que é mais importante para nós está aqui, e é aqui que a gente tem que se apegar. Mas preocupado com isso, será que a gente não vai de novo entrar nesse esquema de ficar só cumprindo regras? Só com coisas exteriores? Eu acho que isso é uma tendência nossa, né? Eu tenho a tendência de ser uma pessoa muito prática, eu gosto das coisas práticas. Tá, o que isso tem a ver comigo? O que eu faço? Eu estou sempre olhando para a questão da prática, do como realizar, do como fazer. E sempre fico com essas perguntas, né? Às vezes eu sei os conceitos, mas como é que eu ponho isso em prática? Isso é interessante? Acho que até é, mas só que é um perigo, porque a gente só fica pensando nesse pragmatismo e não está prestando atenção às motivações, às questões interiores. E me parece que era isso que estava acontecendo ali. E aí, então, Deus usa Moisés para falar com o povo sobre o que é que Deus quer realmente do povo. Do povo dele, que tem a ver com o Israel, lá da história, mas tem a ver com o povo dele, o Israel espiritual, né? O modelo Israel lá da história, que agora somos nós em Jesus, né? O seu povo, o povo de Deus. Então tinha a ver com eles e tem a ver conosco também. Então eu queria chamar a sua atenção para o texto bíblico de Deuteronômio, no capítulo 10. Deuteronômio, o livro das repetições, né? Repetição das leis, o livro que traz muito do que já tinha sido dito, um resumo, muitas vezes, do que já tinha sido dito, está aqui sendo repetido. Deuteronômio capítulo 10. Vamos ler 2 versículos. Versículos 12 e versículo 13. Versículos 12 e 13. Nessa minha versão, na NVI, diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos,
que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para seu próprio bem? É uma resposta em forma de pergunta que Moisés está dando ao povo. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós, o seu povo? Basicamente, três coisas fundamentais, poderia dizer assim. Primeira, que o tema. O que o Senhor quer de nós? Que nós o temamos. E seria muito simples, né? O simplista da minha parte chegar aqui e dizer isso. Bom, vamos embora para casa. Tá tudo bem? Entendeu? Entendi. Vamos embora. Mas o que é temer o Senhor? O que é o temor do Senhor? Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, acho que é bom explicar que temor não é medo. Ter medo de Deus não faz sentido nenhum. Mesmo porque lá em 1 João, na carta de João, ele diz que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus. Né? O relacionamento com Ele, a aproximação dele lança fora todo medo. Então, temor não tem a ver com medo. Temor não é medo de Deus. O medo, segundo o próprio texto de João diz, ele está baseado no castigo. Ele está baseado numa condenação. E, então ele diz, o amor lança fora todo o medo. Ele não traz condenação. Então não é medo. Temor a Deus não é medo de Deus. O que é temor? Não é muito fácil explicar isso. Tem um livreto, na verdade, da Joy Dawson. O nome do livro é A Intimidade no Temor do Senhor. Um livrinho bem fininho da Joy Dawson. Alguém que trabalha com Jocum, ou trabalhou com Jocum. E ela fala de dois aspectos. O primeiro desses aspectos, em relação ao temor, tem a ver com o reconhecimento da pessoa de Deus. Quem é Deus? Então, o conhecer a Deus e o reconhecer que Deus é Deus provoca temor ou tem a ver com o temor. É o reconhecimento da pessoa de Deus. O conhecer e reconhecer, saber quem Ele é, como Ele é, o que Ele é. O conhecer Deus provoca temor. Claro que Deus busca, quer, elabora, se dispõe à intimidade conosco. Mas isso não significa, essa intimidade de Deus conosco, não significa que deixemos de vê-lo como Ele é. Ou seja, que Ele é Deus. Não dá para ter um relacionamento com Deus como se Ele fosse alguém como nós. Podemos ser íntimos de Deus, amigos de Deus, Deus é meu Pai, Deus é meu tudo, mas não dá para perder a referência. Peraí, mas Ele é Deus. E eu sou seu filho e tudo mais, mas eu estou aqui embaixo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então, conhecer Deus, saber quem Ele é, saber como Ele é, como Ele age, como Ele pensa, como Ele sente, o que é que Ele diz. O conhecer Deus deve provocar temor em nós. Estava ouvindo, ontem ainda estávamos num encontro de pastores e um dos pastores que está conosco, pastor de uma igreja desse modelo, desse estilo pentecostal, e ele estava dizendo de algumas coisas que têm acontecido na igreja dele, e alguém tem lá falado algumas coisas, chamando algumas coisas que estão acontecendo na igreja dele de avivamento. E ele disse, se é avivamento, onde está o temor a Deus? Porque o avivamento começa no temor a Deus. E quando a gente está nesse processo de avivamento, ou nesse momento de avivamento, e a gente reconhece quem é Deus, o que a gente faz é prostrar o rosto em terra e adorar o Senhor. E dizer, muitas vezes, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus tremendo. E reconhecer quem nós de fato somos. Claro que reconhecendo quem é Deus, logicamente nós reconhecemos quem nós somos. Temor a Deus, conhecer Deus, saber quem Ele é, como Ele é. E o segundo aspecto do temor, segundo a Joy Dawson, o temor tem a ver com como Deus trata o pecado. O temor a Deus nos leva
há uma identificação com Deus na forma como Ele trata o pecado. Como é que nós olhamos o pecado? E essa coisa, né, que a gente costuma dizer, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, é olhar o pecado com esse sentimento ruim, né, asqueroso. O pecado é asqueroso. O pecado não pode ser bem-vindo, o pecado não pode ser olhado com condescendência, o pecado não pode ser permitido, ele tem que ser olhado como Deus olha o pecado. Nós temos que ganhar esse coração de Deus, as formas como Deus enxerga o pecado, e sentir o que Ele sente em relação ao pecado. Com muita perspicácia, a Joy Dawson usa um exemplo meio chocante, né? Mas ela diz que quando a gente, por exemplo, está num estábulo, e ali geralmente tem o estrume, né, dos animais, das vacas, por exemplo, estão ali, e você chega naquele lugar, você sente o cheiro, a primeira reação é né? Você não gosta muito daquele cheiro, você reage. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai ficando ali, você vai se acostumando com aquele cheiro, né? E daqui a pouco você nem percebe mais que tem cheiro qualquer ali. Você acostumou, seu olfato, né? Acostumou com aquele cheiro e está tudo bem. E ela diz que muitas vezes nós agimos assim. No primeiro momento a gente olha aquela questão do pecado e é repugnante. Mas à medida em que a gente vai vivendo com o pecado, a gente vai se acostumando a ele. Daqui a pouco já não tem mais nenhuma coisa contra. Acostumou. E ela diz que o temor ao Senhor é uma constante renovação por esse sentimento ruim em relação ao pecado. Jamais admitiu o pecado, sentiu o que Deus sente quanto ao pecado. Isso tem a ver com o temor. E certamente tem outras coisas também, mas principalmente essas duas. Conhecer Deus, reconhecer Deus como Deus e sentir o que Ele sente em relação ao pecado. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de nós? Temor. Que nós o temamos, reconhecendo a Ele como Deus e sentindo o que Ele sente em relação ao pecado. Segunda ação que Deus quer de nós, segunda atitude que Deus quer de nós aqui, o que o texto diz, é que ande nos seus caminhos, que o tema é que ande nos seus caminhos. Em outras palavras, andar nos caminhos do Senhor é buscar santidade. Andar como Ele, andar onde Ele anda, fazer o que Ele faz, agir como Ele age. Essa coisa do temor nos leva à santidade. Essa coisa do temor e de enxergar ou de perceber o pecado como Deus enxerga, nos leva a fugir do pecado. E fugir do pecado nos leva a uma vida de santidade. Em Levítico 19:2, que Pedro cita em 1 Pedro 1:14, Deus está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. E muito embora os santistas usem isso para afirmar sua devoção ao seu time de coração, eu quero dizer que isso é texto para pretexto fora de contexto, viu? Aqui é Deus falando para nós, sejam como eu. Não é santistas, santos. Fujam do pecado. Abandonem o pecado, lutem contra o pecado. Isso não quer dizer que nós somos absolutos, não quer dizer que a gente não pratique, não quer dizer que a gente não tenha problemas, não quer dizer que a gente não tenha dificuldades. O que ele está dizendo é, lutem, esforcem-se, entreguem-se à ação do Espírito para que o pecado seja retirado da sua vida. A nossa santidade não está no fato de nós não pecarmos. A nossa santidade está no fato de nós estarmos não nos conformando com Ele e lutando contra Ele, na ação e no poder do Espírito Santo. Andar nos caminhos do Senhor, andar onde Ele anda, ir aonde Ele vai. Alguns anos atrás, a minha cunhada, Nelly, a irmã da Beth, ela apresentou um solo, né, um monólogo, eu não sei bem como é que chama isso, uma sketch, uma peça,
onde ela supostamente estaria conversando com Jesus. Jesus chegaria na casa dela, bate na porta e ela diz: Jesus, não vai dar para o senhor entrar aqui hoje não, porque a casa está meio bagunçada, não arrumei a casa hoje, volta daqui 10 minutos, alguma coisa assim. E ela vai travando um diálogo com Jesus. E ela vai ficando um pouco exaltada com as coisas que Jesus vai falando para ela quanto à vida dela. Então, em resumo, aquele monólogo, aquela coisa está dizendo assim, Jesus não dá para andar comigo não, porque eu sou tão independente, quero a minha vida tão de acordo com a minha vontade que... Então, isso é Jesus não andar, ou não andar nos caminhos de Deus. Andar nos seus caminhos, ir onde Jesus vai, que Jesus venha aonde a gente vai, que Jesus esteja onde a gente está e fazendo, vendo o que a gente está fazendo e acompanhando o que a gente... andar nos seus caminhos. Andar com Ele e Ele andar conosco. E não tem jeito, irmãos. Eu sei que às vezes a nossa tendência é ser meio condescendentes, né, com as coisas e tal, e às vezes a gente, não, mas não é bem assim, né? Quer dizer, não é tão pecado assim. Às vezes eu fico pensando nisso, às vezes a gente fala assim, mas isso não é tão pecado assim. Então, é mais ou menos parecido com a gravidez, né? A pessoa não está tão grávida assim, como se isso fosse possível. Não tem jeito, ou é pecado ou não é pecado. Ou a gente está andando no caminho certo ou está andando no caminho errado, não tem jeito. Jesus deixa isso muito claro lá em Mateus capítulo 7, né? Quando ele fala das duas portas. Tem uma que é estreita, é difícil, mas conduz ao céu, conduz à salvação. E a outra é larga, é fácil, né? Não tem nenhum tipo de restrição, a essa conduz à perdição. Dois caminhos, duas portas, ou é uma ou é outra. Então, o que Deus quer de nós? Quer que nós andemos nos seus caminhos, que nós tenhamos uma vida de santidade, de busca de santidade. E essa santidade não tem só a ver com questões de regras, não faça isso, mas tem principalmente a ver com uma disposição do coração, de reconhecer nossas dificuldades, nossa tendência, nossa fraqueza ao pecado e buscar em Deus a solução dessas questões. E eu creio que nosso grande problema não seja eu não creio que o nosso problema seja a falta de saber o que é ou não o pecado. Acho que é mais uma questão de saber como lutar contra o pecado, como nos posicionar diante dele. Isso é santidade, reconhecer, andar nos caminhos do Senhor, andar com Ele, ser como Ele é, buscar isso de todo o nosso coração. Que o tema, que ande nos seus caminhos. Em terceiro lugar, que o ame. Amar a Deus. E eu tenho quase certeza, se perguntar para qualquer um de nós aqui, você ama a Deus? Eu amo. E talvez você saia ali fora e comece a fazer uma entrevista, pondo no microfone, você ama a Deus? A maioria das pessoas vão dizer que amam a Deus. Tenho certeza disso. Mas eu creio também que, como eu, a maioria tem dificuldade para expressar esse amor. Como é que se expressa o amor a Deus? Como é que é essa relação de amor a Deus? Claro que tem a ver com a adoração, com os cânticos que nós entoamos. E eu estava aqui prestando atenção na letra, né? Quando fala, tira tudo de mim, como é que é? Toma tudo de mim. Eu estava dizendo assim, que perigo que é cantar isso. Será que a gente está prestando atenção nisso? Porque aí ele vem e toma, e aí a gente vai começar a chorar, porque o Senhor eu tinha... Não, a gente não está dizendo toma. É teu. Toma, pode tomar. Né? Tudo pertence a ti. Mas quando ele tira, a gente começa a reclamar dele. A gente está vivendo aí esses dias de intenso calor, né? E bota intenso nisso. Parece que acenderam a fornalha com todas as lenhas do planeta embaixo. E a gente estava pedindo, né? Eu estou pedindo, Senhor, alivia um pouco, porque eu passo muito mal no calor. E aí a gente foi para um encontro com os pastores ontem, aqui no Estoril. Aí chegamos lá de manhã com perspectivas de calor. Aí chegamos lá, estava um frio. Clima de serra, né? Beira de represa, um frio. E aí todo mundo reclamando. Ai, que frio. A gente não estava esses dias reclamando do calor. Agora está...
reclamando de tudo, né? Não. Como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente demonstra esse amor a Deus? Não é muito fácil, não. Não é fácil ter um coração grato a Deus, né? Pelo que Ele faz, da forma como Ele faz. E o texto aqui, sem querer entrar, e não vou entrar em muitos detalhes, mas o texto fala de duas coisas básicas da forma de mostrar o amor a Deus. Ele fala de servi-lo e fala de obedecê-lo. Duas formas muito práticas de amar a Deus. Servindo e obedecendo de todo o coração. Servir a Deus. Isso que nós estamos fazendo agora de manhã, a Bíblia trata como serviço a Deus. Liturgia, né? A nossa liturgia é serviço a Deus. Diz lá no livro de Atos, capítulo 13, quando Paulo faz a chamada de Paulo e Barnabé para a obra missionária, que eles estavam servindo ao Senhor. Entende-se que eles estavam cultuando ao Senhor, estavam em relacionamento com o Senhor. Então, servir ao Senhor de todo o coração. Nós estamos fazendo isso agora. Isso é uma forma de amar, mostrar o nosso amor a Deus. Servindo, fazendo algo que Ele nos capacitou a fazer. Seja cantando, seja tocando, seja pregando, seja prestando atenção, seja ministrando na área específica onde Ele nos chamou, seja sendo um bom profissional de acordo com a condição que Ele nos deu, servindo ao Senhor. Isso é uma forma de mostrar o nosso amor a Ele. E a outra forma é obedecendo. Em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Olha, duas coisas, né? Ter os mandamentos e obedecer. Muitas vezes nós obedecemos coisas que nós não temos. Às vezes a gente faz as coisas porque os outros dizem que é para fazer. E outras vezes nós temos os mandamentos e não obedecemos. Conhecemos, sabemos o que é para fazer, mas tomamos decisões erradas. Obedecer os mandamentos do Senhor, agir como o Senhor quer que façamos, é uma forma de mostrar que nós o amamos. Perguntaram para Jesus qual era o principal dos mandamentos. E ele disse: faça duas coisas. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com tudo que você tiver. E semelhantemente a isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mostrar amor a Deus, obedecer. Obedecendo de todo o nosso coração. Então, concluindo, podemos dizer que o que Deus espera de nós em 3 palavras. O que é que Deus espera de nós? Temor, santidade e amor. E quando você começa a ir mais profundo do que eu fui aqui nessa breve exposição, você vai entender como essas 3 palavras ou essas 3 atitudes estão interrelacionadas. Quanto mais você teme ao Senhor, mais você vive uma vida de santidade e mais você ama o Senhor. E quanto mais você o ama, mais você o teme e vive em santidade. E uma coisa tem a ver com a outra. E sem essas 3 coisas, sem essas 3 atitudes, nós não conseguimos viver uma vida de relacionamento intenso com o Senhor. Precisamos temê-lo, precisamos buscar ser iguais a Ele em santidade e precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por Tua palavra, que mais uma vez chega à nossa mente e ao nosso coração. E eu peço que o Senhor transforme o conhecimento em ação, pelo poder do Teu Espírito, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Ao Senhor.